Confesso que este é o discurso que não gostaria de pronunciar. O fato é grave, inusitado, afrontoso e ofende a consciência democrática do povo brasileiro. Aos que negam o Holocausto, Lula teima em negar o mensalão. Se inexistem razões para que neguem o Holocausto, razões inexistem para que se negue o mensalão. Postura herege de quem deseja esconder a verdade dos fatos. Certamente o que ocorreu e foi revelado nesse final de semana pela revista Veja, este embate entre Lula e o ministro Gilmar Mendes, não surpreende a muitos, já que nos acostumamos a ver o presidente Lula, durante 8 anos do seu mandato, como advogado de defesa dos desonestos, a passar a mão na cabeça de corruptos e ditadores mundo afora. Portanto, esta violência contra duas instituições essenciais no Estado de Direito Democrático, o Supremo Tribunal Federal e o Parlamento, não surpreende a muitos dos brasileiros, mas nem por isso deve ser assimilada passivamente, nem por isso não deve existir reação que tenha o tamanho da indignação das pessoas lúcidas desse país. O presidente agora pretende estabelecer um cerco sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito do Cachoeira, que para muitos foi estimulada por ele, com o objetivo de desviar o foco do julgamento do mensalão, que o angustia profundamente por ter sido ele o artífice principal, ou por ter sido ele o alvo dos benefícios propugnados por aqueles que idealizaram o complexo e sofisticado esquema de corrupção que escandalizou as pessoas decentes desse país. Estamos diante de uma agressão brutal a duas instituições. É evidente que causa espanto ver o ex-presidente tentando derrotar o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não foi derrotado nem mesmo pelo autoritarismo. Voltemos aos anos de chumbo e nos lembremos: cassações de mandatos ocorreram até o fechamento do Congresso Nacional. Mas o Supremo Tribunal Federal não foi derrotado pelo autoritarismo. Pensa o presidente Lula em derrotá-lo agora? Alcançará esse intento malévolo? Certamente não. Mas a palavra da oposição pode ser suspeita para alguns. Há aqueles que certamente afirmarão: a oposição vale-se de uma notícia da imprensa para mais uma vez agredir o ex-presidente da República. Não é esse o nosso propósito. Congresso Nacional agredido, Supremo Tribunal Federal agredido. Nestas duas instituições estão fincados alicerces essenciais do Estado de Direito Democrático. Como não reagir a este avanço que revela resquícios autoritários? Aliás, a democracia brasileira atual é de uma família especial. Sim,
há ingredientes democráticos consolidados, mas há resquícios de autoritarismos que sobrevivem. Como consequência, a instituição democrática, que deveria ser valorizada, é substituída pelo populismo autoritário de alguém com carisma, empolga multidões. E vale-se o ex-presidente desse populismo carismático para afrontar o Estado de Direito democrático, tentando derrotar o Supremo Tribunal Federal, que está prestes a realizar um julgamento histórico, que o valorizará sobremaneira na história do país, ou o jogará no chão diante das expectativas da sociedade brasileira, e nós acreditamos na primeira alternativa. Vejo que não é apenas a voz da oposição que se apresenta indignada. Veja o que diz ministros do Supremo Tribunal Federal. Se ainda fosse presidente da República, esse comportamento seria passível de impeachment por configurar infração político-administrativa em que um chefe de poder tenta interferir em outro. Essa frase é do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello. Ainda segundo o ministro Celso de Mello, senador Cristóvão Buarque, a conduta do ex-presidente da República, se confirmada, constituirá lamentável expressão de grave desconhecimento das instituições republicanas e de seu regular funcionamento no âmbito do Estado Democrático de Direito. O episódio revela um comportamento eticamente censurável, politicamente atrevido e juridicamente ilegítimo. Já o ministro Marco Aurélio afirmou que pressão sobre o ministro do Supremo é algo impensável. Para o ministro, qualquer tipo de pressão ilegitima sobre o Supremo Tribunal Federal, qualquer tipo de pressão ilegítima sobre o Supremo Tribunal Federal é intolerável. O ministro Marco Aurélio disse: não concebo uma tentativa de cooptação de um ministro, mesmo que não se tenha tratado do mérito do processo, mas apenas do adiamento para não se realizar o julgamento no semestre das eleições. Ainda assim, é algo inimaginável. Quem tem de decidir o melhor momento para julgar o processo e decidirá é o próprio Supremo. Enfim, a melhor resposta que o Supremo Tribunal Federal poderia dar é liberar logo os autos do processo, para que o início do julgamento possa se dar o mais rapidamente possível. É preciso que nos reportemos. Quando a CPI Cachoeira se instalou, falou-se, anunciou-se que havia, sim, um estímulo que tinha origem em São Bernardo do Campo, que vinha do ex-presidente da República, na esteira da estratégia de que era preciso desviar o foco do julgamento do mensalão. E agora isso se explicitou de forma nítida, com clareza solar, quando o ex-presidente ameaça um ministro do Supremo de levá-lo à CPI para responder a respeito de uma viagem à Alemanha. E o ministro corajosamente afirmou: vá fundo na CPI. Eu vou à Alemanha tanto quanto o senhor vai a São Bernardo do Campo, porque lá tenho uma filha. E denunciou a imprensa em outra manifestação de coragem do ministro Gilmar Mendes. Se a atitude do ex-presidente não tem nada de republicana, certamente
a denúncia formulada pelo ministro Gilmar Mendes é republicana. E teve ele o cuidado de imediatamente comunicar ao presidente Carlos Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, sobre o ocorrido. Esta tentativa de chantagear, esta tentativa de manipular politicamente uma comissão parlamentar de inquérito para alcançar objetivos escusos, tem que ser repudiada. E é o que pretendemos com uma representação que vamos encaminhar ao Procurador-Geral da República. Mas antes mesmo de conceder a parte ao senador Cristóvão Buarque, eu gostaria de fazer referência à opinião de um constitucionalista que diz: Lula cometeu crime. O presidente do Conselho Fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional, Flávio Pansieri, afirmou nesta segunda-feira que o ex-presidente Lula cometeu crime ao propor ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o adiamento do julgamento do Mensalão, em troca de blindagem do magistrado na CPI do Cachoeira. Segundo Pansieri, a notícia representa a maior afronta tornada pública da história do judiciário brasileiro. Ele conclamou o Ministério Público Federal a entrar imediatamente com uma ação contra Lula para evitar que fatos semelhantes voltem a ocorrer no mais importante tribunal do país. Na opinião do jurista, o Supremo deve agora pautar e concluir o julgamento do Mensalão, demonstrando dessa forma a sua independência e autonomia absoluta de relações espúrias com o poder ou ex-autoridades da República. Portanto, as palavras do jurista que se compatibilizam com aquilo que estamos produzindo hoje como providência, uma representação ao Procurador-Geral da República.